carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Nesse capítulo, Paulo dá vários conselhos pastorais. Paulo orienta Timóteo no tratamento com os diversos públicos da igreja, desde os anciãos até os mais jovens. O apóstolo diz como o jovem pastor deve tratar as pessoas. Ele separa uma parte generosa, uma boa parte desse texto para orientar a Timóteo no tratamento com as viúvas, deixando claro que elas não devem ser desamparadas. Os pastores da igreja devem ser honrados com cuidado por parte do rebanho e respeitado. Qualquer acusação não pode ser aceita contra eles antes os requisitos da prova precisam ser cumpridos. E Paulo encerra com diversas recomendações a Timóteo, sobretudo de que ele e a congregação devem estar atentos a obedecer às suas palavras, pois elas são da parte de Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 8, são os conselhos pastorais a Timóteo. Paulo orienta a honrar as viúvas, as verdadeiras, isto é, aquela que não tem amparo e persevera em oração, e as que têm filhos e netos, que estes exerçam a piedade. Então, no versículo 7, nos diz assim: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Então, Paulo pede que prescreva, quer dizer, que estabeleça, que ordena essas coisas para que sejam irrepreensíveis, para que façam as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, se alguém nega os cuidados dos seus, da própria casa, então está se tornando pior daquele que não crê, daquele que é descrente, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? E saber qual é o nosso papel enquanto cristão. E depois do versículo 9 até 16, vai tratar justamente o cuidado para com as viúvas. O versículo 9: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Então, Paulo dá uma orientação, olha, para o amparo, para o cuidado, que sejam inscritas somente aquelas viúvas que tenham pelo menos 60 anos e que tenham sido esposa de um só marido. Versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, levado aos pés dos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, se a viúva teve essa conduta, ela teve um bom testemunho, teve boas obras, ela criou os filhos, ela exerceu hospitalidade, essas sim serão inscritas no amparo da igreja. Versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, a recomendação às viúvas mais jovens: que se casem, tenham filhos, vivam bem, né? Tenham filhos e não dê margem ao inimigo estar trabalhando em suas vidas. E do versículo 17 até o versículo 20, o tratamento com os dirigentes da congregação, os dirigentes da igreja. O versículo 17: devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Então, devem ser considerados merecedores, aqueles que trabalham bem. A palavra é bem clara: aqueles que trabalham bem, aqueles que presidem bem, e especialmente aqueles que se gastam tempo ali, se dedicam realmente na palavra e no ensino. O versículo 21 até o 25, das recomendações a Timóteo. Então, o versículo 21 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção,
nada fazendo com parcialidade. Então, a orientação de Paulo a Timóteo, olha, guarde esses conselhos, não faça nada com parcialidade, seja honesto, seja realmente um sincero ali na palavra do Senhor, vivendo mesmo a orientação que a palavra nos dá. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.